Lá, vamos agora ver um critério para verificar se uma dada partição é geradora num espaço métrico para os borelianos. Então, seja M um espaço métrico e A a sigma-álgebra de Borel. Como corolário do teorema de Kolmogorov-Sinai, nós podemos verificar o seguinte. Se eu tiver uma sequência de partições, cada uma mais fina que a outra, todas com entropia finita, tal que o diâmetro dos seus átomos, né, para quase todo o ponto x, o diâmetro do átomo que contém x vai para zero, quando o n vai para infinito, quando o refinamento vai para infinito, então ela é uma partição geradora. Então a entropia da F é o limite das entropias das PNs. Ok? Então, por que é que isto é verdade? Bom, essencialmente porque quando eu tenho diâmetros muito pequenos, né, eu tenho que as partições, né, têm átomos com um diâmetro muito pequenininho, então a união desses átomos de diâmetro muito pequenininho vão aproximar qualquer conjunto do espaço com a menos uma medida pequena. Ok? Então o que nós vamos poder provar, está aqui o argumento, né, é que nós, usando a união destes PNs, né, eu vou poder aproximar qualquer mensurável, né, a menos de um conjunto de tamanho epsilon. Certo? Então, a sigma-álgebra gerada, né, pela união dos PNs contém, de facto, todos os abertos da sigma-álgebra. Né? Okay? Isto trabalhando com a sigma-álgebra de Borel. Como corolário, se eu tiver uma partição com entropia finita, cujo diâmetro do Pn de x vai para zero para quase todo x, então a entropia é a entropia nessa partição. Aqui eu substituí, né, uma sequência geral, pela sequência específica dos refinamentos da partição inicial. Tem uma dada partição, cujos refinamentos têm diâmetro que vai para zero QTP, então a entropia realizada nessa partição. Okay? E o argumento é sempre o mesmo, eu uso o corolário anterior aplicado à sequência de partições e observo que a entropia do Pn, a entropia da F em Pn é exatamente a entropia da F em P por causa de propriedades dos refinamentos. Então, a condição que o diâmetro vai para zero, o diâmetro dos átomos vai para zero para quase todo o átomo, para quase todo o ponto x, né, dos átomos que contêm x, é uma das condições suficientes mais simples de verificar para deduzir que uma dada partição é geradora. Okay? Analogamente, se eu tiver uma partição com entropia finita e F invertível, eu tenho o mesmo argumento. Se o diâmetro das partições refinadas para o passado e para o futuro, né, for para zero para quase todo x, então a entropia é realizada pela entropia dessa partição. Podemos agora usar isto para, em geral, calcular a entropia de qualquer homeomorfismo do círculo. A entropia vai ser nula. Se eu tiver um homeomorfismo, uma probabilidade invariante pelo homeomorfismo do círculo qualquer, e P é uma partição finita por subintervalos cujos extremos são determinados pontos no círculo, né? Então, para qualquer J, a partição F menos J de P vai ser formada com intervalos, por subintervalos, cujos extremos estão nas pré-imagens desses xi. Né? Estão nas j-ésimas pré-imagens desses xi. Certo? Quando eu intersecto as partições de P, F-1 de P, F-2 de P, etc., F-J de P até F-N-1 de P, o que é que eu vou obter? Eu vou obter que, no máximo, eu vou ter extremos dos intervalos das partições que vão formar um conjunto com, no máximo, n vezes m elementos. Okay? Eu começo com m pontos, que são os extremos da partição inicial, e eu vou refinar n vezes. Então, no final, eu vou obter que os extremos dos intervalos que podem
que podem aparecer na partição refinada n vezes são um conjunto de n vezes m pontos. Mas eu sei que a entropia, né, é no máximo o logaritmo, ou a entropia de uma partição é no máximo o logaritmo do número de elementos dessa partição. Então se eu tenho aqui nm pontos que podem ser extremos dos átomos da partição refinada n vezes, então num círculo eu tenho no máximo quantos intervalos? Né? Eu vou ter esse número de intervalos no máximo, nm. Okay? Resulta que, né, o número de elementos da partição passa a ser no máximo nm, então a entropia é no máximo o logaritmo de nm, e quando eu divido por n, né, 1 sobre n log de n vai para 0, né, portanto a entropia da F em qualquer partição é 0, desde que essa partição seja uma partição finita por subintervalos. Okay? Agora o que a gente faz? Eu considero uma sequência de partições finitas de intervalos com diâmetro convergindo para 0 e aplico o teorema de Kolmogorov-Sinai. Então a entropia do homeomorfismo do círculo vai ser o limite da entropia nessas sequências, nessas famílias de partições. Mas nós vimos que para cada elemento dessa família de partições, para cada partição finita por subintervalos, a entropia é nula, logo a entropia do sistema incompleta é nula. Okay? Todos os homeomorfismos do círculo têm entropia nula em relação a qualquer probabilidade invariante. Este argumento não dependeu de fato da probabilidade, porque eu usei apenas eu usei uma combinatória, né, e usei a propriedade de que a entropia de uma partição, dada qualquer medida, é sempre menor ou igual que o logaritmo do número de elementos, do número de átomos de partição. Só usei isso e encaixei nas propriedades dos homeomorfismos do círculo, de facto de ser um homeomorfismo. Ok? Então todos os homeomorfismos do círculo têm entropia nula, qualquer que seja a probabilidade invariante. Vamos finalmente ver que agora a entropia é um invariante para a equivalência ergódica, que era um dos grandes objetivos, né, da construção da entropia. De fato, se me derem duas transformações que preservam do F e G, que preservam probabilidades μ e Ni em dois espaços M e N, então se essas duas transformações forem ergodicamente equivalentes, a entropia tem que ser a mesma. Okay? Então, lembre que uma equivalência ergódica equivale a dizer que eu tenho uma transformação do M no N, né, bimensurável, que transporta a medida μ na medida Ni, né, e conjuga a F com a G. Certo? E que, bom, eu consigo encontrar de fato essa transformação, ela é uma bijeção QTP, portanto, uma bijeção entre conjuntos de medida total. Se eu tiver agora uma partição do primeiro espaço com entropia finita, de tal forma, com entropia finita em relação à medida μ, de tal forma, né, que, uma certa partição, e o que eu faço é que, se eu olhar a imagem dela, a imagem dessa partição pela transformação φ, pela bijeção, eu vou obter uma partição do outro espaço, né, que tem átomos com a mesma medida. Certo? Nós podemos, então, para cada partição no primeiro espaço, eu transporto uma partição do outro espaço, que tem, pela bijeção, e levo a medida de um átomo na medida do átomo imagem. As medidas são idênticas. Né? Então, automaticamente, eu tenho que a entropia da imagem é igual à entropia original. A entropia da imagem da partição P em relação à medida Ni é a mesma coisa que a entropia da partição original P em relação à medida original μ. Okay? E quando eu fizer o refinamento, como eu tenho uma bijeção entre os dois espaços, a bijeção módulo zero, né? Os refinamentos são transferidos em refinamentos também. Okay? Portanto, a entropia da G em relação à partição Q
né? Que é este limite aqui, é o limite de 1 sobre n da entropia da Qn, passa a ser igual, exatamente igual ao limite da entropia da Pn dividido por n. Isso é a entropia da F em relação a P. Então, tomando o supremo sobre todas as partições P possíveis, né, eu tenho que a entropia da μ, aqui, a entropia de F em relação a μ, é maior ou igual, é menor ou igual que a entropia da μ em relação a G. E esta desigualdade é justificada porque, por um lado, eu obtenho a entropia da F, tomando o supremo sobre todas as P's, e, por outro lado, as Q's que eu obtive são imagens das P's. Então, tomando o supremo sobre todas as P's, eu obtenho aqui uma certa família particular de Q's. Então, a entropia de G em relação a μ sobre as famílias das partições Q vindas da P, né? Esse supremo aqui, em geral, é menor ou igual que a entropia da G. Okay? Por isso obtenho esta desigualdade numa primeira fase. Mas, né, observem que para obter esta desigualdade eu apenas usei que uma certa relação, esta a φ-1 é sobrejetiva. Por outro lado, como eu tenho que a φ é bijetiva, a desigualdade inversa é obtida fazendo o quê? Troco F com o G. As posições de F e G neste argumento são simétricas, porque a relação de equivalência ergódica é uma relação que vale, né, simetricamente. Então eu troco a posição do F com o G e obtenho a desigualdade inversa. Portanto, tenho a igualdade. Tá? Concluindo agora o problema com o que começamos. Será que os shifts de Bernoulli, né, com 2 símbolos e 3 símbolos e probabilidade uniforme são ergodicamente equivalentes? Bom, usando estas propriedades todas, Kolmogorov e Sinai concluíram que nem todos os deslocamentos de Bernoulli bilaterais são ergodicamente equivalentes. Porquê? Porque o sigma2, com 2 símbolos e probabilidade uniforme, tem entropia log 2, e o sigma3, com 3 símbolos e probabilidade uniforme, tem entropia log 3. Log 2 é diferente de log 3, logo eles não são ergodicamente equivalentes, porque se eles fossem ergodicamente equivalentes, teriam que ter a mesma entropia. Okay? E lembremos que eu mencionei, né, todos os deslocamentos de Bernoulli bilaterais são espectralmente equivalentes, eles não se conseguem distinguir pelo espectro de propriedades espectrais do operador de Koopman. Então, nenhum deslocamento de Bernoulli é ergodicamente equivalente, por exemplo, a um homeomorfismo do círculo. Os deslocamentos de Bernoulli têm entropia positiva, em geral, e homeomorfismos do círculo têm entropia nula. Okay? Tem um resultado que eu mencionei, o teorema de Ornstein, diz que 2 deslocamentos de Bernoulli bilaterais são ergodicamente equivalentes se só se as suas entropias são iguais. Assim, consequentemente, por exemplo, se eu pegar o sigma2, que tem entropia log 2, e se eu pegar o sigma3, escolhendo a distribuição de probabilidades como sendo 1/3 para o P1 e probabilidades P e Q para P2 e P3 de tal forma que a entropia seja log 2, né? Então estes dois caras são ergodicamente equivalentes. Okay? Observamos que de fato existe um par P e Q de tal forma que
este deslocamento tenha uma entropia logaritmo de 2. Tá? Portanto, é possível encontrar, né? É possível encontrar valores distintos, né? De tal forma que a gente consiga provar que existe o dá log 2, ok? Então temos aqui um exemplo, né, que se eu mudar um pouquinho a escolha da entropia, né, eu consigo, a escolha das probabilidades, eu consigo ter uma equivalência ergódica entre o σ2 e o σ3 com uma certa escolha de probabilidades. Mas com a outra escolha de probabilidades, que é a probabilidade uniforme, eles não são ergodicamente equivalentes. Ok? Isto aqui é a explicação porque é que eu consigo fazer aquele argumento para achar os valores P e Q. Sempre temos partições geradoras. De fato, nos espaços Rocklin e Lebesgue sempre existem partições geradoras. Né? Sempre podemos encontrar então uma família crescente de partições nas condições do teorema de Kolmogorov-Sinai. Bom, o próprio Rocklin introduziu a noção que hoje é chamada de espaços de probabilidade padrão, também conhecido como espaços de Lebesgue. Okay? Outros autores chamam espaços de Rocklin-Lebesgue, que é um espaço de probabilidade, né, completo, ok? Tal que admite uma família enumerável de elementos com um conjunto de medida total, de tal forma que, né, o Bn, a família enumerável, é uma base módulo zero dos mensuráveis, né? E todo o ponto do espaço, todo o ponto do conjunto de medida total pode ser escrito como uma interseção dos elementos de Bn ou dos seus complementares. Okay? Isto aqui tem muita semelhança com as partições mensuráveis, que nós falámos um pouquinho atrás. Então, isto é um espaço Lebesgue. E um espaço de Lebesgue nós podemos aplicar o teorema de desintegração de Rocklin, a partição formada pelos pontos, certo? Ou seja, esta sequência de partições, né, para os elementos geradores da base, que são assumidos enumeráveis, né, formam um gerador da sigma-álgebra do espaço. É possível demonstrar que todo o espaço Lebesgue admite uma bijeção bimensurável, módulo zero, com o intervalo com a medida de Lebesgue, né, e a sigma-álgebras mensuráveis. A menos de nós acrescentarmos uma certa quantidade inumerável de átomos. Então, a menos disso, todos os espaços de Lebesgue são essencialmente o intervalo, né, mais o intervalo com Lebesgue, com a medida de Lebesgue, mais uma quantidade de átomos. Okay? E nesses espaços nós podemos achar partições geradoras. Okay? Aqui um pequeno resumo das contribuições de Kolmogorov, Rocklin e Sinai. Né? Temos as definições de integral de Lebesgue aqui, depois Kolmogorov que definiu axiomaticamente a probabilidade usando o integral de Lebesgue, Rocklin definiu as desintegrações e os espaços de Lebesgue e o Sinai definiu depois a entropia. Okay? Então este conjunto de contribuições é fundamental para a teoria ergódica atual. Em seguida, nós falaremos da função entropia e da sua semicontinuidade em relação à partição.